Eu acho que essa reta final que vão faltar, estão faltando 7 jogos, né? Contra o Cruzeiro e mais 6. Eu acho que o Felipe Luiz devia botar o Alcaraz titular em todos eles, para dar um prosseguimento e para dar uma chance do Alcaraz começar a desenvolver de verdade o potencial dele. Eu acho que ele é um jogador com muito potencial, mas que até agora, até por não jogar toda hora, a gente vê lampejos, a gente ainda não vê uma atuação brilhante do Alcaraz. Mas a gente percebe claramente que ele é um jogador que tem talento. Na jogada do terceiro gol, a arrancada dele, depois de que o Michael rouba a bola, é de jogador que sabe muito bem o que quer fazer. Avançou, outro ali talvez teria chutado direto. Ele esperou, o Michael abriu de um lado, o Gabriel abriu do outro, ele tocou para o Gabriel fez o gol. O Renato, é que às vezes eu tenho a impressão que completa, Luiz, eu falo na sequência. Não, na hora que o Alcaraz dá a bola pro Gabigol, eu falei, caramba, ele errou a jogada, porque era no Michael, todo mundo tava indo pra cima do Gabigol, mas o Gabigol acertou o chute ali também, pela qualidade dele, enfim, acertou. Mas na hora eu confesso que eu pensei, putz, ele errou a jogada, porque o Michael tava saindo livre pelo lado. Pode falar. Não, é que eu vejo no Alcaraz nesse início, né, muito início ainda, mas um processo parecido com o que aconteceu lá atrás com o Vitinho, jogadores de posição diferente. O Vitinho chegou para substituir o Vinícius Júnior. Claro, é outro patamar de jogador e tal, mas eles tinham características muito diferentes. O Vitinho era um jogador de toque, de criar volume e tal, e o Vinícius era um jogador incisivo. O Alcaraz, eu acho que a torcida ficou meio esperando que ele fosse um jogador muito parecido ou com o De La Cruz ou com o Arrascaeta. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que tem a força física como característica mais e a arrancada com a bola e aí ele chute a gol forte quando ele chega lá na frente. É um jogador de bastante presença. Ele não é um jogador da finesse do Arrascaeta de achar um passe entre ali no meio da zaga e tal. Não é também um jogador que, como o De La Cruz, que tem aquele jogo vindo de trás, pensando o jogo e tal. Ele é um jogador diferente, ele tem outros tipos de qualidade. Então, eu acho que tem que ser utilizado dentro dessas qualidades dele, que foi o que ele mostrou nesse jogo. Ele arrancou lá de trás, e aí acertou o passe ali para o Gabriel, o Nil Gabriel, né, conseguiu fazer o gol, né? Se tivesse sido um passe desse para o Gabriel da semana passada, talvez a jogada tivesse morrido. O que você falou, Luiz, é muito engraçado. Se fosse há 2 anos atrás, todo mundo diria, toca no Gabriel, claro. Mas agora, na atual situação, todo mundo pensou, toca no Michael, porque a situação do Gabriel não era mais a mesma. Que voltou melhor do que foi, hein, o Michael. Não sei se vocês concordam, voltou, mas eu acho que ele jogando bem. Voltou um jogador com uma característica diferente, mais inteligente, enfim. Sim. Por que ele estava sendo treinado, Rodrigo? Então, eu tenho uma história para te contar aqui, Renato. Vou aproveitar. Eu estava na Arábia Saudita, né? Não contei aqui para as pessoas. E eu fui ao jogo do Al Hilal e Al Nassr, o jogo de sexta-feira, o clássico. Tá sabendo? Neymar machucou hoje. Eu não vi aqui antes da live. Não machucou. Mas, enfim, aí eu fui à coletiva depois para fazer pergunta lá para o Jorge Jesus. E ele respondeu meio de má vontade, porque não era sobre o jogo e tal, mas respondeu. E eu perguntei, além sobre o Neymar, eu perguntei sobre a relação dele com o Felipe Luiz. Se ele estava falando com o Felipe Luiz. E se ele tinha visto os jogos do Flamengo depois treinados pelo Felipe Luiz. Ele foi meio rapidinho na resposta, mas ele disse o seguinte, que ele falava quase diariamente com o Felipe Luiz antes dele virar técnico, e que depois que ele virou técnico, ele falou assim, não digo que é diariamente, mas que continuo falando bastante com ele. Foi o que ele contou lá. Então, eles estão com um contato constante, os dois. O que eles conversam, ele não revelou, nem falou o que ele achou do time, se assistiu, nem nada. Mas ele disse que eles mantêm um contato bem constante, assim. Que chegou em determinado momento aqui para trás a ser diário. E ele deve estar orgulhoso, porque até agora o Felipe Luiz está mostrando um futebol bem ali, mostrando de onde ele aprendeu também, né? Deve estar orgulhoso do que o Felipe Luiz tem feito no Flamengo. Teve uma entrevista que tá nas redes do Arrascaeta falando sobre o trabalho do Felipe Luiz. Não sei se vocês viram. Que ele diz assim, Felipe Luiz, você vai envelhecer 5 anos... Foi hoje. Vai envelhecer 5 anos em 1. Da maneira que você trabalha, você é maluco. Ele diz que o Felipe Luiz acaba o jogo, o Felipe Luiz já está com todo o scout do jogo na frente. Toma um café e vai estudar o scout. Acaba o café e o scout vai ver o jogo de novo. E no dia seguinte já está estudando o adversário. Falei para ele, você ficou louco, você vai enlouquecer. Em 1 ano você vai estar envelhecendo
aparecendo 5 anos. Eu diria que é o contrário, né? Em um ano ele vai aparecer como um treinador que já tem 5 anos de um trabalho espetacular, porque é justamente essa dedicação e essa intensidade no trabalho que eu acho que faz do Filipe Luís um cara diferente. Fazia quando era jogador e está fazendo agora como é treinador. Vamos ver se ele vai conseguir conquistar o terceiro título em 11 meses aí como treinador. Renato, vou te liberar, obrigada. Seu voto na enquete antes de você sair, acha que o Flamengo encaminhou o título da Copa do Brasil ou ainda não? Calma. Acho que encaminhou. Encaminhou, não estou dizendo que ganhou. Acho que encaminhou sim. Senti falta hoje do jogador secreto. No próximo eu vou trazer, porque o próximo a gente vai falar da final, mas quando a gente for final do ano, o Flamengo sendo campeão, já vai ter vencido a Libertadores, aí a gente vai botando esses jogadores misteriosos aí pra gente poder comentar, que sempre tem muito assunto na live. Obrigada, Renato, até semana que Valeu, vem. Luísa. Beijo. Tchau, Rodrigo. Abraço. Valeu. Valeu, Até a até semana mais. que vem. Tchau. Vamos seguir aqui na live, deixa seu like também, deixa seu voto na enquete, seus comentários, vai mandando que a gente vai lendo aqui à medida que a gente for conseguindo também. Rodrigo, falando em Copa do Brasil, em temporada, qual o tamanho do título da Copa do Brasil para essa temporada que foi tão complicada no Flamengo, altos e baixos, eu diria mais baixos do que altos esse ano, depois do título do Carioca, foi tudo meio conturbado. Qual o tamanho desse título da Copa do Brasil para o Flamengo fechar esse 2024? Olha, se você perguntasse no início do ano para o torcedor do Flamengo, com o Tite como técnico na época, e vamos lembrar que naquela época ainda não havia toda a questão negativa que se pensava a respeito do Tite, e com o elenco que estava posto, e vai falar assim, no fim do ano vai ter um estadual e a Copa do Brasil. O torcedor provavelmente diria, não é suficiente, porque queria um título ou do Brasileiro ou da Libertadores. Mas, diante do que se desenvolveu a temporada, que você teve severas contusões, que eu acho até que o Tite teve questões lá, táticas dele, problemas nos jogos decisivos e tal, mas eu acho que o que mais pesou foram as contusões, perda do Pedro principalmente, mas também a do Luiz Araújo e a do Cebolinha. Diante de todos esses problemas, acaba sendo, se ganhar, né, um título que você salva a temporada como uma temporada de nível ok. Não é uma temporada que vai ser lembrada lá no futuro como o maior dos sonhos do rubro-negro, mas uma temporada que sai com um título grande, então abaixo da expectativa do início do ano, mas talvez acima da expectativa do momento que você teve aquela desandada generalizada de contusões. E isso tem muito a ver com a postura que teve do Filipe Luís. Aqui ninguém não vou negar que durante vários momentos eu achei que o trabalho do Tite tinha vários méritos, e por isso tem um monte de gente que me esculhamba aí, mas eu vi isso, e eu acho que desandou no final, mas é inegável que o Filipe Luís deu uma virada ali na forma como joga o Flamengo, aproveitou coisas que existiam de positivos, potencializou elas, transformou o time numa coisa que a torcida se enxerga mais, o que é importante, né? Ela se enxerga mais no time hoje do Flamengo do que era o time do Tite, com essa forma impulsiva, né, de jogar. Então, eu acho que se o título da Copa do Brasil representar isso, se tiver uma atuação boa no último jogo, que represente essa virada de chave do Flamengo, como um Flamengo a Flamengo, como diz o Filipe Luís, eu acho que vai ter sido uma temporada ok, que vai se sair, vai todo mundo para entrar de férias, digamos assim, com um sorriso no rosto. Não vai sair a maior felicidade do mundo, mas vai ser um ok. Não vai estar também todo mundo em depressão, digamos assim. A Giovana falou aqui que, sem dúvida, eu sou muito grata ao Gabriel, mas se não desempenhar muito bem até o final da temporada, que se contrate outro. Se continuar desempenhando, um ano no máximo, ou vai se acomodar novamente. Eu confesso que. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho do Gabigol, né? Mas eu confesso que ontem tinha um tempo que eu não via uma comemoração de gol tão alta no Maracanã. O Gabigol não fazia gol de bola rolando desde aquele 6-1 contra o Vasco em junho, que foi aquele gol só empurrando, né, pro fundo do gol. Os outros gols, 2 gols de pênalti dele tinham sido no Maracanã também. Mas gol de pênalti é diferente do gol de bola rolando. Porque o gol de bola rolando você tá ali na emoção, no nervosismo. O pênalti é meio que você já tá esperando que saia o gol naquele momento. Enfim, e aí ontem foi uma comemoração muito alta. O Gabigol ficou meio assim, porque ele não sabia se estava impedido, mas
enfim, na comemoração ele deu uma extravasada e depois fez o outro, beija a bandeira, né? Aponta para o nome dele, faz assim, né? Na verdade, que ele faz. Enfim, aquela comemoração ali dele, mas essa sinergia que ele tem com a torcida, que ele vai seguir tendo. O Gabigol voltou, foi muito alto no Maracanã ontem. Enfim, ele vai seguir tendo. É uma relação de tapas e beijos, mas que eu acho que o amor ali se mantém. A torcida. Tem gente que quer um ano de contrato, né? Tem gente que acha que ele não deve renovar, mas acho que sim, o que ele construiu, o que ele fez pelo Flamengo e o que ele pode fazer agora, caso ele de fato defina esse título da Copa do Brasil, vão ficar no torcedor. E tal, vamos ver se ele vai ter uma despedida, caso essa definição aconteça aí antes da eleição, antes do final da temporada, se o Flamengo vai dar uma despedida para ele. Eu acho que vai ficar difícil pelo cenário, se o Flamengo só deixar para definir depois da eleição e ele também não arrumar nada até dezembro, talvez ele vá embora sem se despedir. Acho uma pena que se isso acontecer. Mas enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O Luiz, você falou aí que foi uma comemoração, eu não estava no jogo ontem, né? Que cheguei de viagem exatamente na hora do jogo, mas o Flamengo não fazia gol numa final no Maracanã desde 2022, né? Que foi teve final de Carioca, mas estou falando uma final de tamanho, assim, Copa do Brasil, não tinha um gol desde dessa Copa do Brasil lá de trás do jogo contra o Corinthians, né? Porque, aliás, o jogo contra o Corinthians foi 1-1, não é isso? Que aí tem um gol do... É isso. Então, esse é o último gol. Anteriormente a isso, no Maracanã, então, eu acho que também tem a ver com isso. Claro que é o gol do Gabriel, mas é um gol de final de Copa um campeonato importante dentro do Maracanã. Ano passado foi aquela final completamente xoxa contra o São Paulo, que o time acabou o jogo com 0 gols, total de 0 gols, O apesar de Flamengo 3 perdeu no atacantes. Maracanã, aquela final lá no Isso, Morumbi, foi só um complemento. exatamente. Então, eu acho que tem o componente do Gabriel, mas tem esse componente também de ser um gol em final contra um rival, enfim. O Flamengo, que a gente está falando aqui de final, de Copa do Brasil, mas tem jogo quarta-feira. Os brasileiros, o João falou aqui que ter abandonado o Campeonato Brasileiro foi um grande absurdo, pois é o campeonato mais importante do ano. O Flamengo vai, claro, né? O objetivo é o título da Copa do Brasil, mas se der tudo errado, cenário de terra arrasada, tem que ganhar no Brasileiro a vaga na Libertadores, pelo menos, para o ano que vem, porque ficar sem a vaga na Libertadores é catastrófico para o planejamento financeiro, esportivo, eleitoral, tudo que envolve o Flamengo, seria catastrófico ficar fora da Libertadores. Rodrigo, contra o Cruzeiro, você iria todo reserva, um pouco reserva só, aquele time misto, ou levaria titular? Enfim, como é que você organizaria esse time do Flamengo pensando nesse jogo de quarta-feira? O Felipe Luiz deu um indicativo até na coletiva no fim do jogo, falando que ele não tem muito jogador também para você ficar botando um time reserva inteiro, né? Então, a sinalização dele é que ele vai utilizar provavelmente um time titular com alguns jogadores poupados ali por questão física. A gente vai ter que ver quais são exatamente que ele vai poupar, mas não acredito que ele vai botar inteiro reserva, não. Eu também não botaria inteiro reserva, não, mas analisaria aí esse, certamente, jogador como a Arrascaeta, por exemplo, que está com essa questão física forte, não vai jogar. E aí tem outros aí. Gabriel, por exemplo, é outro que foi poupado do jogo contra o Inter e a gente viu que teve um impacto significativo no rendimento dele para o jogo seguinte. Então, talvez outro também que eventualmente possa ficar de fora, né? Você vai ter a volta do Bruno Henrique do Pulgar, então tem mais jogadores ali como opção. Acho que vai ser um mistão, 6, 7 titulares, e aí você botar uns 4 reservas, uma coisa nesse sentido, e eu acho que é o que faz mais sentido mesmo. Porque também não dá... Assim, provavelmente o Flamengo vai conseguir essa vaga, vai estar aí no G4, né? Pela posição que está hoje, se acontecer uma tragédia e o time perder a final da Copa do Brasil, ainda vai ter algumas rodadas para se dedicar exclusivamente ao brasileiro, e estando numa posição que é uma posição ali que ainda pode ser até que se torne G5 a depender do resultado do Botafogo, né? Do título do Botafogo ou não, ou do Atlético Mineiro na Libertadores. Eu acho que tem boas chances de acabar no G4. Eu diria que até é o mais provável. Tem ali o Inter, que é um grande... É o time que talvez mais ameace o Flamengo.
O Thiago falou que o Flamengo tem que ganhar o Cruzeiro e o Gustavo lembrou que se o Palmeiras perder hoje dá para aproximar um pouquinho na tabela. O Júnior lembrou que teve aquele gol no Maracanã do Arrascaeta em 2023 pela Recopa. O Flamengo perdeu, né? Então, enfim, acabou ficando É, foi meio bem no finalzinho fora do jogo, do. verdade, boa lembrança. É, Foi bem no finalzinho do jogo, mas foi depois desse. É que aquele jogo o Flamengo jogou tão mal então, que a não deu lembrança nem que para eu tenho da comemorar. torcida que quando saiu o gol, não, foi, é claro, uma coisa de alívio e tal, mas não foi uma comemoração assim efusiva, porque era uma coisa, puta, levaram para os pênaltis um jogo que estava se pensando que o Flamengo ia ganhar de qualquer jeito, né? Então eu lembro da comemoração. Pode ser que a minha memória esteja me traindo e como é que é o nome dele? O Foi o Júnior. Júnior, talvez o Júnior esteja lembrando melhor do que eu, mas eu não lembro de ter sido uma comemoração muito efusiva, não. Mas ele, de fato, ele lembrou aí que teve uma final que teve um gol depois dessa da Copa do Brasil. O Flamengo que encara o Cruzeiro na quarta-feira, 9 horas da noite, depois faz a final no domingo contra o Atlético Mineiro às 4 lá na Arena MRV. Eu estarei lá, então vou trazer tudo aí. Fiquem ligados Ó, no canal do UOL para acompanhar todas as notícias do Flamengo. A gente vai mandar vídeo, vai mandar tudo para vocês ficarem de olho. E depois o Flamengo encara o Atlético Mineiro de novo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, na quarta, às 8 da noite, sem os convocados da data FIFA. Vão ser desfalques aí, porque o brasileiro está sem datas. Então, Gerson Pulgar, talvez os uruguaios sem o De La Cruz vão desfalcar o Flamengo o De nesse La jogo. Cruz ainda não deve estar recuperado, né, Luísa? Para Até essa. a minha informação é que ele só volta para o final do mês. Então, ele ia precisar de um mês ali para se recuperar e esse jogo ainda de domingo não vai dar esse período que ele precisava. Então, talvez aí para a data FIFA ele não vá, vamos ver, né? Porque às vezes a seleção convoca para ver se ele recupera ali, enfim, cada seleção com seus métodos. Depois o Eu Flamengo tem tive a informação Cuiabá que ele e está recuperado, Luísa, mas é só recuperado. Significa que ainda precisa aquela coisa de ritmo, transição, transição, aquela coisa toda antes de voltar a jogar de fato. Vamos ver, pode ser uma surpresa do Flamengo para a final contra o Atlético Mineiro. Eu Não, para a sinceramente final não, acho que não, porque não, precisa. mas não vejo, quem sabe botar ele ali para ver se no final, se, enfim, mas eu não vejo muito sentido, também não vejo o Flamengo fazendo muito isso, porque vai acabar sacrificando ele, ainda não vai estar pronto e não precisa disso. O Flamengo vai ter o Pulgar de volta, tem o Everton Araújo que está jogando bem, enfim, tem soluções ali, tem o próprio Alcaraz para não precisar sacrificar dessa maneira o De La Cruz. O Arrascaeta é diferente, porque o Arrascaeta já tem outra rotação ali junto com o Flamengo e vai jogar no sacrifício mesmo. Depois do Atlético Mineiro tem Cuiabá e Fortaleza fora de casa. Depois tem Flamengo e Internacional. Pode ser mais um confronto direto entre Flamengo e Internacional em casa. Vai ser o jogo vai ser no Maracanã ali no comecinho de dezembro. Depois Criciúma fora e encerra o Brasileirão contra o Vitória em casa. Então essa é a sequência do Flamengo até o final da temporada. Para quem sabe conquistar essa vaguinha aí na Libertadores. Vamos ver como vai ser